Já estamos de volta, participando nesse bloco também com o Frei Reinaldo Stecanella, um momento bíblico, nosso curso bíblico. E é tão interessante quando a gente aprende, né, com as orientações do Frei Reinaldo, e depois quando a gente vai ler a Bíblia, a gente consegue compreender e entender muito melhor. Por exemplo, Salmo 137. Vou ler um pedacinho dele para vocês, tá? Tristeza dos exilados na Babilônia, que é o que a gente comentou no bloco anterior. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Os que nos atormentavam pediam que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. E aqui, gente, segue o salmo e no final, a filha de Babilônia, devastadora, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus pequeninos e der, né, com eles nas pedras. Então fala justamente dessa tristeza. E aí o povo que pegou esses exilados, forçaram ele a trabalhar como escravos, pediam para que eles cantassem, e aí tem aqui esse desabafo no Salmo. Mas como é que a gente vai cantar se nós não estamos na nossa terra, né? Se nós estamos tristes? Tão bom, né, Frei? Aplicada, gente. Essa aluna está muito aplicada. Ó, Salmo 137. Mas não é interessante? Você passa a ler a Bíblia com outros olhos. Claro que porque você sim. consegue entender, né? Muito Claro que sim. Parabéns, Tati. Parabéns. E foi lá e deu uma explicação. Então, os principais textos. Lamentação, os principais livros, Lamentação, o povo lamenta a destruição de Jerusalém e o início do exílio. O Salmo 137, que a Tati leu, as queixas dos exilados na Babilônia. Depois, ossos secos, porém o Senhor virá, né, a esperança. Depois, Isaías, o profeta, anuncia o fim do cativeiro. A profecia, Babilônia será destruída. A Tati leu um versículo lá. Também Deus usa Ciro, o rei da Pérsia, para libertar o seu povo. A queda da Babilônia e as condições do povo quando voltou para a sua terra. Ou seja, como é que eles voltaram? Arrasados, mas também com uma esperança, uma felicidade de poder voltar para casa. Mais uma fotografia, Tati, mais uma fotografia, vamos lá. Os restauradores, olha assim, os restauradores, oitava fotografia. Período de 539 a 333. Figuras principais, Zorobabel, Esdras e Neemias. Onde? Jerusalém, Babilônia e Egito. Os livros, Esdras e Neemias. O que está acontecendo aqui, Tati? Eles voltaram para casa. Lembra? Ciro permitiu o regresso, né? A tristeza deles, que a gente viu no Salmo 137. Ciro permitiu que eles regressassem. Só que quando eles regressaram para Israel, estava tudo destruído. Tudo arrasado, tudo arrasado. Foi então tudo o saqueado, templo né? saqueado, uma pobreza, uma miséria muito grande lá em Israel. Então o que acontece? Zorobabel, um sacerdote, começou assim, não, vamos reconstruir o nosso templo. Começaram a reconstruir o templo de Jerusalém. Uns ajudaram, outros criticaram, não tinham condições, não tinham recursos. Aí veio um grande governador. Nomearam Neemias, um homem sábio, um governador, para que pudesse organizar a estrutura, como se fosse assim, o prefeito, né? Para reunir, para arrumar a casa, para arrumar as ruas, para arrumar os prédios, para arrumar a cidade de Jerusalém com os seus habitantes. Neemias. Depois veio Esdras. Isso aqui é muito importante, a figura do sacerdote Esdras. Por quê, Tati? Eles só tinham, lembra do salmo que você leu? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha língua, que se colhe a minha língua ao céu da boca. Esse era o salmo, ou seja, não podiam esquecer Jerusalém, a referência, a pátria, a cidade deles, enfim. Então o que fez Esdras? Se Neemias estava reconstruindo a cidade, a população, Esdras se preocupou com o lado espiritual. E aí Esdras, o grande sacerdote, disse, não, ali que nasceu, Tati, uma coisa que é fundamental, vai nascer ali neste momento, é importante que você memorize isso, vai nascer ali o
judaísmo. O judaísmo nasce neste momento da história. O que é o judaísmo? Baseado em um tripé, em 3 situações. Primeiro, a raça, eles não podem se misturar, tem que ser da mesma raça, o casamento, enfim, a observância severa. Se eles querem reconstruir espiritualmente esse novo tempo, a raça, o templo, tudo em função do templo e da lei, a lei de Moisés, lá atrás que a gente viu os mandamentos. Então, raça, o povo, né, a mesma raça, a lei e o templo, essas são as condições para eles reconstruírem essa cidade, esse Israel destruído. Por isso que a gente vai agora, Tati, os principais textos que a gente vê aqui. Esdras, então, fala do retorno. O Salmo 122, 125, vale a pena ser... que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, a alegria de retornar, a alegria do regresso, a reconstrução do novo templo por Zorobabel, as dificuldades com os samaritanos. Por quê? Lembra que os samaritanos estavam lá em cima, né? Eles voltaram aqui por baixo, por Judá, por Jerusalém, só que os samaritanos, eles não gostaram do regresso dos judeus, né? Eles se misturaram, enfim, um conflito com os samaritanos, que vai perdurar até o tempo de Jesus. Neemias como governador e suas obras, as dificuldades de Neemias, os ricos não querem colaborar, porque quando Neemias disse assim, vamos reconstruir a nossa cidade, vamos refazer a nossa casa, vamos reconstruir, enfim, sitiar a nossa cidade. Os ricos, não, eu não vou ajudar, porque uns já se instalaram e não queriam ajudar, porque tinham que também favorecer os pobres. Aquela época também já tinha isso, viu, Tati? Né? E aqui é importante, Neemias 8, de 1 a 18. Esse texto é fundamental. Nasce o judaísmo aqui, baseado, como eu disse, no templo, na raça e na lei. Então, a partir desse momento, por que é importante isso? Porque lá na frente, esse judaísmo, lá na frente vão criar outros grupos dentro do judaísmo. Por exemplo, quando a gente vai chegar no tempo de Jesus, quando a gente vai lá, os escribas, os fariseus, né, os herodianos, os zelotas, etc. Esses grupos nasceram dentro do judaísmo a partir daqui. Aqui nasce, a partir de agora, eles vão ter que reconstruir a vida, eles vão reconstruir a espiritualidade, eles vão ter que recomeçar. Nasce, o fundamental, não pode se misturar com ninguém, vem aquelas regrinhas. Aqui nasce todas aquelas regrinhas do judaísmo. E depois o terreno do templo e o espírito sobre o servo do Senhor, já começa a nascer o espírito, assim, aquele Messias, virá o Messias, abrindo já espaço para Jesus lá na frente, né? Quem é a função do Messias? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar. Isaías 61. Já que Jesus, quando vai entrar no templo, que vão dar um livro para ele ler, ele vai ler esse texto aqui, dizendo assim, esse texto foi escrito a meu respeito. Então é muito importante, porque a partir de agora a gente começa já a ter as bases daquilo que nós vamos entrar no Novo Testamento, que aqueles grupos que nasceram do judaísmo, um mais radicais, outros menos radicais, um mais puxa-saco dos romanos, que são eles que estão dominando, enfim, mas são esses grupos que vão se opor a Jesus no seu ministério. Perfeito. Frei, muito obrigada, viu, pela aula de hoje. Que Deus abençoe. Nos vemos em 15 dias. Daqui 15 dias, então. Daqui um pouquinho o Santo Terço, minha gente, e depois o vídeo de saúde também, falando sobre saúde aí para vocês. Né? Bom programa. Obrigado. Mais Deus tarde, abençoe. Frei. Parabéns e boa sorte, viu? Obrigada. Bom restinho de semana, viu? Gente, olha, vou fazer mais um intervalo e na sequência a gente volta com a nossa última atração desta segunda-feira. E que segunda-feira, hein? Amei, gente. Começamos a semana super bem. Tem boneca de pano com a Jocruz e uma boneca no balanço, a coisa mais fofa. Vocês vão adorar. Então, fica aí. A gente volta já.